Comandante, administrador e líder. O comportamento de um líder ele é muito dependente da situação que o líder encontra. E nesse conteúdo a gente vai falar sobre comandante, administrador e líder. O que isso tem a ver com futebol e com empreendedorismo? Então fica ligado. Olá pessoal, tudo bem, Rafa? Estou aqui com o meu co-apresentador do Resumo Cast, Rafael Pires. A gente acabou de fazer um episódio fantástico sobre esse livro que vocês estão vendo aí no fundo, Os Campeões, de um repórter inglês chamado Mike Carson, onde ele relata, ele conversou com diversos técnicos, líderes e managers lá, principalmente do campeonato inglês, e ele extraiu lições fantásticas sobre liderança no futebol que podem ser aplicadas ao empreendedorismo. E agora eu vou falar um pouco sobre esse conceito de comandante, administrador e líder. Pensa assim, eu tive uma carreira de 20 anos na aviação, eu lidei muito com esses três conceitos: comandante, administrador e líder. Comandante é uma situação em que o líder tem que se colocar quando ele precisa dar determinações ou indicar um curso de ação, enquanto que se depara com um ambiente em que o tempo é crítico. Então, alguém precisa tomar uma decisão. Está pegando fogo na sala, a gente tem que sair daqui correndo. Então, alguém tem que falar, pegar o megafone, a porta é por lá, levanta, sai, o extintor está ali. Não existe tempo para conversar, para deliberar, fazer um brainstorming. Só que essas situações críticas, principalmente no mundo dos empreendimentos, elas são 1% das vezes. É uma atribuição do líder, sim, agir de acordo nessas situações, mas ele tem que entender também que, na maioria das vezes, você vai estar, primeiro, administrando um processo que já está pré-estabelecido. Por exemplo, o processo de gravação nosso aqui do Resumo Cast, Rafa, a gente tem um processo, tem ferramentas que a gente utiliza e a gente não precisa recriar essas ferramentas, esses processos todas as vezes, porque a gente está administrando, fazendo a gestão. Então, é um dos papéis também do líder se certificar que esse processo está sendo administrado de uma forma natural, o fluxo do processo está fluindo. E, finalmente, quando o processo não existe, Rafa, o outro caso, se nós estivermos criando o processo, aí sim é que entra o papel do líder. Então, comandante, quando tem fogo, tem que ser da sala. Processo, o administrador, uma coisa que já existe, um sistema que já existe, e para criar os novos sistemas no futuro, ou resolver um problema que ainda não tem muita coisa escrita sobre aquele problema, o grande líder entra. E é o papel do líder agir nesse ambiente que é muito mais incerto do que administrar uma coisa que já está funcionando e trazer mentes, trazer recursos, trazer capital humano, trazer capacidades para que, em volta da sua liderança, a equipe consiga o resultado estabelecido. Isso aí a gente evidencia muito no futebol, em equipes que estão se formando, em equipes que viram o jogo, em equipes que começam o campeonato em baixa tabela e precisam se recuperar. Então, o líder ele precisa, nesse estágio, se reinventar, liderar a sua equipe em torno de uma reinvenção que vai culminar na vitória. E essa é uma das características de um grande campeão. Vale lembrar que nesse processo ele tem início, ele tem meio, ele tem fim. Isso é muito bem definido, tem que estar muito bem definido, porque os melhores, os bons processos, eles conseguem, eles andam sem mesmo o líder estar dentro da sala. Então isso é uma coisa, como se fosse uma avaliação, uma autoavaliação para você que já é líder, está assistindo esse conteúdo, já exerce um cargo de liderança, e para você que de repente, poxa, eu quero ser líder, né, na minha empresa, quero ser promovido e tudo mais, bons processos, o líder não precisa estar lá dentro da sala para que esses processos sejam executados, é muito importante isso. E independente do líder, independente da equipe, né, existem equipes que têm processos, e de repente, vamos supor que eu falte no Resumo Cast, eu fiquei doente e eu não consigo fazer a gravação do próximo episódio, quem for
fazer a gravação, não vai ter dificuldade. O episódio ele vai sair, porque o processo com início, meio e fim muito bem definido, não precisa do camisa 10, né? Não depende do camisa 10, e sim, qualquer pessoa pode executar isso. Bons processos são replicáveis. Legal. E olha só que legal, Rafa. Imagina se todos do time têm também esses traços de líderes, mesmo os que não são líderes, né? Todo mundo tem aquele cacoete do camisa 10, o cacoete do centroavante, mesmo sem sendo o centroavante. Nesse caso, esse time é um time extremamente robusto e resiliente, até mesmo contra processos mal arquitetados. Esse time vai, se houver uma situação, né, onde ele precisa lidar com imprevistos, coisas que mais acontecem, esse time vai se reinventar, mesmo sem a presença daquele grande líder que vai ditar os processos. Mas o time, a parte operacional do time, se tiver esse cacuete de campeão, de líder, ele vai conseguir se reinventar e, na hora, tomar a melhor decisão para consertar um processo que até mesmo possa ter alguma falha, algum defeito. Eu tive, como eu falei no começo, uma carreira de 20 anos na aviação, e esses 3 papéis, eles estão bem presentes nas competências que um piloto tem que ter para exercer de forma segura e eficaz a sua tarefa de transportar milhares de pessoas de forma segura. E o transporte em si, a operação normal de um avião, é apenas a gestão de um processo que está muito bem mapeado. No entanto, os pilotos eles são treinados para situações onde aquele processo não funciona mais, que são as emergências, né? Que é a hora que é preciso de uma atitude, de uma competência mais de comando e de líder, para tanto agir com algumas emergências que já estão mais ou menos mapeadas. Por exemplo, quando tem fogo no motor do avião, Rafa, sabe o que tem que fazer? Não faço ideia, não faço nem ideia. Então, geralmente, cada avião tem um procedimento diferente, mas os pilotos sabem decor. É número 1, número 2, número 3. 3 coisas para fazer. Eu preciso cortar o motor, puxar o extintor de incêndio e, enfim, dependendo do avião, fazer outra determinada coisa. Essas coisas estão memorizadas, elas são a parte do comando, são a parte automatizada do processo. Você não precisa nem pensar muito sobre isso. Passou a parte do comando, então a gente ganhou tempo, o avião não está mais em perigo, agora a gente vai para a parte da liderança. Então nós iremos avaliar onde o avião está, se dá para pousar, se está próximo de um aeroporto, se tem combustível suficiente, se o fogo continua pegando no avião e tem que fazer um pouso de emergência. Então essa parte é mais do brainstorm da liderança. Mas ela é bem, essas 3 partes são bem quebradas nos negócios, na atividade da aviação e no futebol, como a gente viu aqui nesse exemplo desse fantástico livro, Os Campeões, do Mike Carson. E quem quiser assistir mais sobre o nosso debate aqui, Rafa, como é que faz? A gente vai continuar esse debate ainda, tá? Isso aqui é só a pontinha do iceberg. A gente vai continuar esse debate, inclusive, a gente vai recomendar aí 7 livros indicados relacionados aí a esse livro, Os Campeões, e também filmes, séries, todo um conteúdo especial, um conteúdo extra para você. Isso é exclusivo para quem é Triber apoiador do Resumo Cast, para quem faz parte do nosso Clube do Livro. E você pode se tornar um Triber apoiador, uma Triber apoiadora, acessando resumocast.com.br/apoia-se. Vai lá, se torna um Triber apoiador para você continuar a acessar esse conteúdo e absorver mais informações que com certeza vão te ajudar no seu mundo profissional, principalmente se você já é um líder ou se você quer se tornar um grande líder no mundo dos negócios. Fantástico. Então, a gente continua nosso papo lá no Clube do Livro. Clube do Livro, a gente continua. Um abraço aqui, Os Campeões, de Mike Carson. Te vejo lá. Se você não conhece, visita lá resumocast.com.br/apoia-se. Estou esperando lá.